Quais são os erros comuns aí, os maiores erros na hora de definir o orçamento de mídia, né? Quando chega seja de uma nova operação que está chegando na ciclo, ou quando a gente está fazendo network ali nos eventos, que os gestores chamam a gente, o que os gestores de e-commerce e marketing mais trazem aí, relacionado a isso, que a gente tem que sempre aconselhar eles? Vou trazer alguns pontos aí. Posso trazer, então, na minha visão, os erros, né, Flávio, para a galera aí se atentar. Definir esse orçamento de mídia baseado na sua vontade. Tipo assim, eu tenho uma meta X, eu quero que esse e-commerce chegue até o patamar e eu quero investir isso. Muitas vezes isso não vai funcionar. Por quê? Novamente, você vai ter que avaliar o quanto que aquela mídia custa para o teu setor. Se o CPC ele tá alto, se o CPC ele tá baixo, né, que é o custo por clique, gente. Então você tem que ser muito realista. Pega uma planilha, faça uma simulação e veja se realmente isso permite gerar o volume de visitantes suficiente para você gerar o volume de pedidos que você quer. Não avaliar também, Flávio, as taxas de conversão que essa empresa está obtendo através de mídia. Pensa no seguinte, beleza, você investiu em mídia, começou a imprimir anúncio, começou a trazer tráfego, qual é a taxa de conversão que você tem? Se for uma taxa de conversão acima de 1,5 ou 1,6, né, significa que você está indo num bom caminho. Às vezes vale a pena aperfeiçoar mais a estratégia de mídia e investir mais, se você estiver tendo um retorno de investimento legal. Bom, segundo ponto que eu acho, Flávio, que acontece, posterior à definição do orçamento, a investir, é olhar uma métrica isoladamente, tá? Então, olha, eu me baseio no meu investimento de mídia olhando só o ROAS, retorno de investimento sobre publicidade. Isolado. Se eu tiver um ROAS de 8, significa que é bom e para mim eu estou satisfeito. Só que às vezes você consegue atingir um ROAS de 8, nesse exemplo que eu estou dando, quando você ainda não é tão grande. Quando você começa a crescer, às vezes o ROAS desce, o faturamento até sobe, mas esse retorno desce porque você está competindo, você está ganhando escala, precisa expandir investimento para categorias que você tem no site. Então, assim, olhar uma métrica de forma isolada, né, sem olhar o restante, é um outro erro também, tá? E eu diria que tem um descompasso, né, na maioria das operações, que é o seguinte, né, Flávio? A gente fala de e-commerce, principalmente varejo, existem oscilações, que aí a gente entra no aspecto de sazonalidade em alguns setores de mercado. Então, você ignorar sazonalidade, ignorar que haverá oscilações, também é um erro. Por quê? Tem empresa que nós já tivemos acesso, né, Flávio, que eles tentam planejar o investimento deles como se eles fossem uma empresa de assinatura, que é mais previsível. Então, assim, você pega um segmento de SaaS, você pega um segmento que você tem mais recorrência, e a assinatura, também existem oscilações de assinantes e churn, mas você tem mais previsibilidade. Então, se um e-commerce tenta replicar isso, desconsiderando que vai ter mês que às vezes naturalmente ele tem uma baixa, ele pode planejar às vezes até o inverso, ele pode gastar mais num período e não necessariamente ter o resultado esperado, né?